Algo mágico acontece quando você começa a investir em bolsa de valores e atinge 100 mil reais investidos, 100 mil reais em patrimônio. Os juros compostos começam a agir mais rapidamente e você chega mais rápido aos 200 mil reais em relação ao tempo que você levou para chegar aos 100 mil reais. Você provavelmente já deve ter visto este tipo de conteúdo em vários canais que falam sobre investimentos. A mesma mágica é multiplicada quando você alcança 1 milhão de reais investidos em ações de empresas que pagam dividendos, em cotas de fiagros, em cotas de fundos imobiliários. É muito bom alcançar essas metas em números redondos, mas nós precisamos falar outra coisa que acontece quando você chega nesse tipo de patamar. E eu não estou falando da mágica dos juros compostos, eu estou falando da massagem no ego que você recebe quando você alcança um patamar de 100 mil reais investidos, ou quem sabe 1 milhão de reais investidos, e na verdade eu vou torcer para você alcançar essas metas rapidamente. Quem sabe você já as alcançou, então você tem outras metas, e isso é bom. Se isso te dá motivação para seguir em frente, eu estou com você. Mas a massagem no ego pode ser uma coisa perigosa porque mexe com a sua vaidade. E o excesso de vaidade, a gente sabe, não é bom para ninguém. Você não pode, em função da ânsia de aumentar o seu patrimônio, ficar refém do seu ego, da sua vaidade. E você não pode, de forma alguma, subir no pódio da soberba, porque esse lugar é um lugar estreito, é muito fácil tropeçar dele e você cai. A fama também mexe com o ego das pessoas, também turbina a vaidade delas. Tem pessoas que já são ricas do ponto de vista financeiro, mas elas são desconhecidas e elas buscam a fama a qualquer custo. Isso também é uma coisa para se pensar, porque é algo perigoso ficar se expondo em função do acúmulo de dinheiro. Hoje eu quero falar sobre Cipião, que foi um general da Roma antiga. Ele viveu no período da República Romana. O hype dele não era ganhar dinheiro na bolsa de valores, porque a bolsa de valores nem existia naquela época, não na forma como nós conhecemos hoje. O tesão dele era participar de batalhas, vencer guerras, conquistar territórios para Roma. E nisso ele era muito bem sucedido, tanto que ele virou um herói da Roma antiga. Certa vez ele fez uma expedição pelo norte da África e ele foi recebido por um rei local. Ele participou de um banquete. Ele deve ter bebido além da conta, porque naquela noite ele teve um sonho muito estranho que ele relatou, e esse relato foi registrado por Cícero, jurista romano e filósofo da Roma antiga. Nesse sonho, Cipião foi levado para o céu e, chegando lá, ele reencontrou o pai dele, Paulo, e o avô dele, africano. Ele ficou muito emocionado, mas não deixaram que ele ficasse chorando, porque eles precisavam explicar certas coisas para Cipião. Desse modo, Cipião viu a conformação do sistema solar, onde os planetas eram esferas. Esse relato antecipou em mais de 1500 anos a descoberta de que a Terra não é o centro do universo. Durante a Idade Média, acreditava-se que a Terra era plana. Ainda hoje tem gente que acredita que a Terra é plana, mas Cipião, há mais de 2000 anos, teve um sonho onde ele teve acesso à conformidade do sistema solar. Eu vou compartilhar com vocês uma passagem de O Sonho de Cipião, relatado por Cícero. E ao olhar para todos os lados, vi outras coisas transcendentalmente gloriosas e maravilhosas. Havia estrelas que nunca vemos daqui de baixo, e todas as estrelas eram imensas, muito além do que jamais imaginamos. A menor delas era aquela que, mais distante do céu e mais próxima da Terra, brilhava com uma luz emprestada. Mas os globos estrelados superavam em muito a Terra em magnitude.
Na verdade, a própria Terra me pareceu tão pequena que me fez sentir vergonha de nosso império, que era um mero ponto em sua superfície. Note que interessante. Cipião relatou a lua, que brilhava com a luz emprestada do sol. E ele falou que Roma era um ponto muito pequeno diante da imensidão do universo. Ele deve ter pensado que passou a vida batalhando por Roma, arriscando a própria vida para fazer crescer o domínio de Roma sobre as regiões que cercavam Roma. E no fim das contas, tudo parecia pequeno demais. Se você pudesse estar com o Cipião nesse sonho, talvez você pudesse olhar para as pessoas no planeta Terra e você veria aquele com R$ 100 na carteira, ele não seria diferente daquele com R$ 1 milhão investido na bolsa, ele não seria diferente daquele que tem 100 bilhões de dólares em patrimônio, porque todos, no fim das contas, são minúsculos e invisíveis. Ou seja, ter dinheiro, ter patrimônio, não quer dizer muita coisa em relação à sua grandeza. Eu não vou entrar em aspectos religiosos a respeito do sonho de Cipião, porque ele era cidadão romano e na Roma antiga as pessoas acreditavam em vários deuses. Mas nesse sonho ele reconhece que existe um Deus supremo. Imagine como foi para ele, um militar que estava acostumado a conquistar as coisas, ter que reconhecer que Roma era apenas um ponto diminuto no universo. Essa é uma grande lição de humildade. E essa humildade deve acompanhar a gente sempre que alguma coisa massagear o nosso ego. Quando você alcançar uma meta de patrimônio, comemore, mas não deixe o seu ego ficar inflado, não deixe a vaidade tomar conta de você. Quando você for elogiado no seu trabalho, aceite o elogio, mas não deixe isso subir na sua cabeça. Não deixe isso mudar a forma como você age, porque você precisa continuar a sua jornada. Então você pode se perguntar, se tudo no fim das contas é tão pequeno, por mais que você conquiste território, ele será muito pequeno diante da grandeza do universo, por mais que você conquiste patrimônio, isso não representa nada na história da humanidade? Então qual é a razão para a gente estar vivo? E aqui eu vou compartilhar com vocês as palavras atribuídas a Africano, o avô de Cipião, que contou certas coisas para ele e esse relato chegou até nós em função de Cícero. Se então você decidir olhar para o alto e contemplar continuamente essa morada e lar eterno, não se entregará à lisonja das pessoas, nem depositará sua esperança de bem-estar em recompensas que o homem possa conceder. Deixe que a própria virtude, com seus próprios encantos, o atraia para a verdadeira honra. Aqui, Cipião compreende que a fama ou o dinheiro que a pessoa possa acumular vai se dissipar junto com o desaparecimento do corpo dessa pessoa. Mas nesse sonho é revelado que as pessoas têm almas e que as almas devem se exercitar na prática das virtudes. Ser uma pessoa virtuosa é poder ajudar ao próximo. Essa é a mensagem transmitida indiretamente no sonho de Cipião. Essa alma, lhes peço que a exercitem nas melhores atividades, e as melhores são os cuidados com a segurança de seu país, por meio dos quais, se sua alma for mantida em constante ação e exercício, ela voará mais rapidamente para esta sua morada e lar. Aqui é importante falar sobre o termo país. O conceito de país na Roma Antiga era diferente do conceito que nós temos hoje. Quando a gente fala em país, a gente lembra de Brasil, Estados Unidos, Canadá, grandes extensões territoriais. Mas país na época da Roma Antiga era a comunidade que envolvia as pessoas, uma espécie de distrito, era algo mais próximo de cada um. Então, cuidar bem do país é cuidar bem da sua comunidade. Essa é uma das missões que nós recebemos quando estamos aqui no planeta Terra. Dessa forma, Cipião compreendia que participar de batalhas e conquistas era importante para que Roma pudesse levar a sua noção de civilização para as demais regiões do entorno. Do mesmo modo,
nós podemos sim perseguir o aumento de patrimônio, o aumento de renda passiva, se isso nos patrocinar a possibilidade de influenciar positivamente na nossa comunidade. O bom investidor não é só aquele que ganha dinheiro para ele mesmo, é aquele capaz de fazer filantropia. Portanto, quem controla o ego, quem controla a vaidade e acumula patrimônio, tem condições de pensar no próximo, naquelas pessoas que não conseguem se ajudar. E nesse sentido, eu vou torcer para você acumular milhões e milhões de reais para que você possa fazer a sua parte quando chegar a hora. Assim, a grande luta que a gente enfrenta nessa vida não é com um inimigo externo, é com a gente mesmo. Já falei demais para uma edição do Filosofando. No mais, um grande abraço e até a próxima.